E aí, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem, tudo na graça, tudo na paz de Deus. Olha só, o Flávio Dino fez aí essa proeza de apertar o cerco em relação a essa disputa aí com os Estados Unidos. Olha com quem eles querem disputar, gente. E aí até a Globo falando nisso, olha só. Lei Magnitsky, o temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e Trump, gente. Olha só. E você vai ver o vídeo aqui, ó, né, da repórter lá da Globo, falando isto. Também eu quero mostrar para você o deputado Gustavo Gayer falando a respeito da covardia, falando que é uma covardia a decisão aí do Flávio Dino. Nós já iremos acompanhar tudo isso aqui, mas antes, você que é novo por aqui, não se esqueça, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Nos ajude aqui no nosso trabalho, compartilhe esse conteúdo, né, para que você nos ajude aí a alcançar mais pessoas ajudando o nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos acompanhar primeiramente aí essa reportagem aí, você vai ver a própria Globo falando que essa decisão é para brindar o Alexandre de Moraes, gente. Ou alguns ali do STF. Olha só. O assunto agora é a crise entre Brasil e Estados Unidos. Uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo, determina que leis estrangeiras não valem automaticamente no Brasil, o que, em tese, pode impedir a aplicação em território brasileiro das sanções impostas pelo governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes. Quem explica tudo pra gente ao vivo é a Heloísa Torres. Boa noite, Elo. Oi, Renata, boa noite para você também, para todo mundo. A decisão do ministro Flávio Dino foi num processo que não tem nada a ver com as sanções a Alexandre de Moraes, mas na prática acaba blindando o ministro, que é alvo da Lei Magnitsky. Segundo Flávio Dino, leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil. O entendimento vale para decisões judiciais, decretos e ordens do executivo de outros países por uma questão de soberania nacional, de acordo com o ministro. Pela decisão, bancos ou instituições financeiras não podem cumprir ordens dos Estados Unidos sem aval do Supremo. Vamos explicar como foi a decisão e qual ação foi usada para enquadrar as sanções de Donald Trump. Gente, aí, na verdade, você vai ver que isso aí é sim, a própria repórter acabou de confessar aqui que, na verdade, é para blindar ou tentar blindar os ministros. É o que todos os portais de notícias estão falando, estão noticiando, SBT, Bandeirantes, enfim, gente, tá na cara, isso é óbvio. Mas sobre essa decisão, veja o que o deputado, o Gustavo Gayer, ele fala a respeito disso aí. Olha aí. Meus irmãos, é muito pior do que a gente tinha imaginado. Essa decisão do Flávio Dino causou um alvoroço no Brasil. Tá todo mundo assim, em estado catatônico, em choque, porque estão focando única e exclusivamente nas consequências do isolamento do sistema financeiro mundial. O Brasil pulando a fase Venezuela e indo direto para a fase Cuba. É o que eu falei pra vocês, rapidinho, nós já vamos continuar. É o que eu falei pra vocês a respeito dessa reportagem, ó, do Globo, ó. Falando, ó, Lei Magnitsky, o temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e o governo Trump. É o que ele tá falando aqui agora. Acompanha aí. Caos completo da nossa economia, fuga de investimento, fuga de empresas, insegurança jurídica, só que... E isso foi... Beleza, isso é super desastroso. Só que as pessoas não estão entendendo as consequências colaterais a essa decisão. Você sabe de onde veio essa decisão? O que o Flávio Dino fez? Como o Zanin foi esperto e ficou quieto, porque o Zanin tem uma DPF no mesmo sentido, tá? Flávio Dino foi lá, pegou uma outra coisa, era um outro processo, e enfiou nesse processo essa decisão. Qual que era essa DPF? E que eu quero mostrar pra você a crueldade que o Flávio Dino fez. Quando teve aquele desastre ambiental da barragem de Brumadinho, as cidades afetadas com aquilo começaram a processar as empresas de minério de outros países que estavam trabalhando ali, pedindo indenização. Empresas bilionárias, sediadas em outros países, que não participaram do devido processo de segurança, que tiveram uma espécie de culpa. Então as cidades, os municípios começaram a processar essas cidades. Aí a Associação Brasileira de Minérios entrou com uma DPF no STF, falando assim, ó, pedindo que o STF proibisse as cidades afetadas por um desastre de pedir indenização em outros países. E tava praticamente certo que isso ia ser derrubado, porque, pô, as cidades, elas têm que ter autonomia para processar uma empresa estrangeira que destruiu a cidade, certo? O Flávio Dino mudou o entendimento para proteger o Alexandre de Moraes. Olha a gravidade disso aqui, ó.
É vedado a entes públicos celebrar contratos ad exitium para ações judiciais, pois tais cláusulas violam normas de licitações, expõem o horário a risco e comprometem a universalidade orçamentária. Municípios brasileiros impactados por desastres socioambientais, como os rompimentos das barragens Zé Mariana e Brumadinho, acionaram a justiça estrangeira, especialmente na Inglaterra, buscando responsabilizar empresas multinacionais com sede nesses países por danos causados ao Brasil. Para isso, contrataram escritórios de fora, dos quais os honorários seriam pagos apenas no caso de vitória judicial com percentuais sobre o valor recuperado. O Flávio Dino proibiu, presta atenção, proibiu essas cidades que iam receber milhões, bilhões de reais em indenização para poderem se reconstruir. Não vão mais. Calma que piora. Isso é só a entrada, tá? Agora vamos pro prato principal. Quando Alexandre de Moraes decide, nessa decisão absurda dele, que as empresas do Brasil não podem, são proibidas de acatar a Magnitsky, ele fez isso para proteger o Moraes, certo? Mas ele protegeu também, e aqui eu mostro pra vocês, mais 16 pessoas sancionadas pelos Estados Unidos. Agora você quer dar uma olhada. E aí, pessoal, eu nem vou deixar o vídeo aqui não, vou deixar o link na descrição pra você acompanhar, porque vai falar algumas coisas aqui que o nosso vídeo pode até perder o alcance, pelos nomes aqui que você já conhece. É Pedro e por aí vai. Mas olha só aonde esse pessoal chega. Já diz o ditado, eu não sei se você já ouviu a piada. Gente, se tratando de advogado, vai sempre procurar uma brecha na lei, principalmente esses juízes. Porque, como diz a piada, não sei se você já ouviu, que se você chegar diante do advogado e perguntar, vamos tomar alguma coisa ali? Ele vai perguntar, de quem? Então, pessoal, olha, é só Jesus na causa. Mas e você, o que você pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Olha, a verdade é que esse pessoal está brincando com fogo e podem se queimar.